Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Coelho e finalmente vou poder comentar aqui os lançamentos do Diversão Offline, que eu tava lá na Gen Con, fui pego de surpresa por aquele monte de lançamento legal que fizeram aqui no Diversão Offline e aí juntei tudo que foi falado por lá para poder comentar um pouquinho aqui. Então, a essa altura, provavelmente muita gente já sabe quais jogos foram anunciados, mas eu vou comentar um pouquinho aqui também com um pouco da minha opinião sobre o que eu acho dos lançamentos e algumas outras coisas que eu ouvi dizer pelo Diversão Offline. Primeira coisa é que eu fiquei muito satisfeito de ver que alguns lançamentos que foram anunciados aqui foram anunciados simultaneamente na Gen Con. Então é muito legal isso, embora a gente saiba que os jogos provavelmente não vão sair juntos, né, tanto aqui quanto lá fora, mas já é bem interessante ter esse anúncio quase que, ou na verdade, simultâneo à Gen Con. Então, ponto positivo, gostei muito e gostei também do comprometimento das editoras com o evento, em reservarem, em guardarem a notícia para soltarem no evento, que eu acho que isso é muito produtivo e isso cria uma expectativa muito melhor do que simplesmente se a editora lança um num mês, outro no outro, tudo via página do Facebook. Então eu espero que isso se torne, inclusive, algo contínuo, né? Que eles usem esses eventos, ou eventos do porte do Diversão Offline, para fazer esse tipo de anúncio e mais editoras façam isso. Então, ó, beleza, vamos começar aqui. Vou começar falando sobre os lançamentos da Galápagos. A Galápagos que veio com basicamente lançamentos da Cool Mini or Not e da Fantasy Flight. Então, jogos da Fantasy Flight aí que eles anunciaram, dois da franquia Star Wars, né? A Fantasy Flight não cansa de fazer jogos com a franquia Star Wars. Tem aí o Star Wars Rebellion, que você tem de um lado o Império e do outro lado os Rebeldes. Então ele é um pouco mais megalomaníaco aí no controle de quem que você controla, né? O Star Wars Miniature Game, você está controlando uma frota, seja do Império ou dos Rebeldes, e nesse você está controlando os Rebeldes inteiros, o Império inteiro. É um jogo de 2 a 4 jogadores, então tem que ver como é que é essa dinâmica, se ele vai funcionar bem para 4 jogadores ou se ele é mais se ele é um jogo mais para 2 pessoas. Particularmente, os jogos Star Wars até agora não me agradaram, né? Eu já falei isso em outros vídeos e, pelo que me parece aí, é bom salientar aqui. Praticamente, de todos os jogos que eu vou falar aqui, eu devo ter jogado pouquíssimos. Então, a maioria dos jogos eu pesquisei sobre, eu não tive a oportunidade de jogar, então muito do que eu vou falar é sobre tema, mecânica e não efetivamente sobre se eu gostei ou não de jogar, porque eu não gostei. Os que eu joguei, eu vou mencionar aqui se eu joguei ou não e dizer se eu gostei ou não. Mas então, ó, Star Wars Rebellion e o outro Star Wars Legion, que é um jogo específico para 2 pessoas, o Legion. São 2 jogos aí da franquia Star Wars que a minha primeira impressão dos jogos provavelmente não é muitos jogos que eu vou curtir. A própria editora Fantasy Flight não é uma editora com muitos jogos que eu gosto. São pouquíssimos jogos da Fantasy Flight que eu gosto. São jogos muito temáticos, para quem gosta muito do tema, acima de mecânicas e jogabilidade. Eu já falei muito sobre Star Wars Destiny, já falei bastante minha opinião sobre o jogo, sobre se eu gosto ou não. O Star Wars Miniature Games também não é um jogo que eu curto. Então vamos ver o que tem pra gente aí no Rebellion e no Legion. Outro jogo da Fantasy Flight anunciado pela Galápagos é o Twilight Imperium 4ª edição. Mais um jogo que eu também não tive a oportunidade de jogar porque era difícil pra cacete de conseguir as edições anteriores e também não é um jogo simples de você marcar para jogar. A partida leva aí cerca de 8 horas, mais do que isso, mas eu trouxe o Twilight Imperium 4ª edição e a galera já tá até pedindo para eu fazer vídeo de regras desse jogo. Vamos ver. Pode ser um vídeo interessante para vocês verem aí de regras de Twilight Imperium. O problema vai ser
fazer um vídeo de gameplay. Penso em fazer um unboxing do Twilight Imperium para vocês verem da 4ª edição. Vamos ver. Seguindo então com os lançamentos da Galápagos, eles anunciaram aí o Legends of the Five Ring. Um jogo que esgotou na Gen Con também, foi lançado lá. E ele tem como base aí o tema, né, já batido aí de RPG. E agora eles criaram um card game que parece que é muito interessante. Eu não consegui pegar uma cópia na Gen Con porque, como eu falei, como a Fantasy Flight não é uma editora que eu curto muito, eu nem tento ir para a fila deles, até porque a fila é muito longa e você acaba perdendo muito tempo na fila da Fantasy Flight. Eu nem tentei. Então esgotou lá. Mas algo interessante que falaram sobre esse jogo no Diversão Offline é que a Galápagos vai fazer um sistema de assinaturas do Legends of Five Ring. Então, eles não se aprofundaram muito em como vai ser essa assinatura, mas pelo que eu li, você vai ter acesso a campeonatos, conteúdo exclusivo, pré-lançamento e vai receber booster mensalmente em casa. Me parece que é isso. Vamos ver se esse sistema de assinatura vai dar certo. Parece ser bem interessante o formato, até para você garantir que você vai ter o jogo, porque eles tiveram um problema sério, e aí não foi nem a Galápagos, foi a Fantasy Flight de forma geral, com o Destiny, o Star Wars Destiny, que esgotou no mundo inteiro. Então, aquela primeira temporada lá, a primeira edição lá do Destiny, ninguém conseguia só o pacote básico e depois os boosters esgotaram. Sei lá se foi problema de produção ou o troço fez tanto sucesso que eles não tinham ideia que faria tanto sucesso e esgotou, mas o que não justifica a não produção de mais cópias de mais boosters, né? Então parece que esse sistema de assinatura para o Legend vai ser bem interessante para quem quiser jogar. Eu estou muito curioso com esse jogo porque ele me parece ter uma pegada mais tipo Magic, que eu sou bem fissurado em Magic, já falei várias vezes, então quero ver. Mas também, outra coisa, um LCG, eu já falei várias vezes que LCG você tem um para sua vida, então você precisa despender uma grana aí de investimento. Obviamente eu quero conhecer, vou jogar, mas possivelmente não vai ser um jogo que eu vou investir muita grana para ficar jogando campeonato e tudo mais. Então tá aí o Legends of the Five Ring. E aí agora uma leva de jogos da Galápagos, que são jogos da Cool Mini, né, que eles estão licenciando os jogos da Cool Mini or Not, que é o Rising Sun, que fez um sucesso enorme no Kickstarter, tinha lá na Gen Con para fazer demo, mas não era demo liberado para todo mundo, você tinha que pagar uma inscrição, que a sua inscrição ia para caridade, e depois você fazia a demonstração do jogo e concorria a uma cópia, um sorteio de uma cópia do jogo no final da Gen Con. Eu não consegui fazer a demo por causa disso, não tinha mais vaga, mas eu vi as miniaturas em exposição lá e as miniaturas estão fenomenais. Não dá nem para chamar de miniatura, porque é um troço gigantesco que eles fizeram, as esculturas lá, né, praticamente figuras, né, do jogo, tão fantásticas, de você ficar babando lá na vitrine do negócio, então tem que ver isso no jogo. O tabuleiro em si não me pareceu algo muito legal visualmente. Ele é um jogo do Eric Lang também. No início ele até teve muita confusão das pessoas dizendo que ele era o Blood Rage no Japão, mas o jogo é bem diferente. Mas achei o tabuleiro visualmente meio estranho. Vamos ver se o jogo é maneiro. Parece que sim. Estou aguardando aí para também poder jogar o Rising Sun. Outro anúncio pela Galápagos é o Arcadia Quest Inferno, mais a expansão Pets. Esse jogo eu peguei no Kickstarter, mas ainda não tive tempo de jogar. Então eu tenho tudo do Arcadia Quest, mas não tive tempo de jogar ainda o Inferno e a expansãozinha de Pets. Mas que eu já sei são missões à parte, missões novas, e agora você joga no Inferno, tem miniaturas. A gente chama de miniatura, mas gente, já não é mais mini, né? O troço é gigantesco. A editora vai ter que mudar o nome para Cool Giant or Not, né? Porque não são mais minis. Então você tem os dragões,
E os pets efetivamente são pequenininhos, aí é uma espécie de Pokémon board game aí que você vai ficar pegando os pets. Off-topic aqui, lá na Gen Con, vocês vão ver no meu vídeo especial de Gen Con, eles anunciaram o Arcadia Quest Riders, que tem os pássaros, as criaturas aladas que você pode montar, e cara, é outra coisa fenomenal. Mas que bom é que tá chegando aqui no Brasil o Arcadia Quest Inferno e Arcadia Quest Pets aí pela Galápagos. Outro jogo anunciado aí pela Galápagos é o Godfather, o jogo que tem aí o tema do Poderoso Chefão. Esse jogo eu tive a oportunidade de jogar ele no desenvolvimento dele ainda, junto com o pessoal da Comini or Not. E na época eu já estava achando o jogo bem interessante, mas era uma versão bem inacabada do jogo. E depois que eu vi a versão acabada do jogo, ele ficou fantástico. Tava lá para demonstração também na Comini da Gen Con. O jogo tá bem temático. Para quem gosta dos filmes do Poderoso Chefão, vai adorar esse jogo. Ele é bem politicamente incorreto, né? Porque você tá ali, você é mafioso. Então você tem lá questões de prostituição, de pagar propina para a polícia e tudo isso. E o jogo faz várias referências ao filme. Então, para quem gosta do tema do Poderoso Chefão, eu acho que vai gostar muito desse jogo. É um jogo de área control ali, você precisa dominar as regiões de Nova York. Acho que o tema está muito bem, a mecânica está muito bem casada aí com o tema, né? Porque você está ali querendo dominar territórios. Então, mais um jogo anunciado aí pela Galápagos. A maioria desses jogos possivelmente vão vir em 2018. E aí, fechando aqui os jogos da Galápagos, o Dead of Winter Warring Colonies, que ele coloca um jogo de 4 a 11 pessoas, que na verdade são colônias que estão se enfrentando. Então, para quem acompanha a série Walking Dead aí, vê muito isso, né? Porque, embora tenha um embate entre sobreviventes e zumbis, você também tem um embate entre colônias, seja por provisões, recursos, armas ou por ideais políticos. Acaba que os sobreviventes também entram em conflito. Então, eles colocaram essa variante aí no Dead of Winter e você vai poder colocar até 11 pessoas no jogo e vai ter 2 times se enfrentando. Parece interessante, agora difícil vai ser arrumar 11 pessoas para você jogar. Vamos ver como é que vai ser esse jogo aí. Então, esses foram os jogos da Galápagos. Vamos entrar agora nos jogos da Conclave. Particularmente, eu acho que a Conclave tem aí, para mim, os melhores lançamentos. A Conclave e a MeepleBR são as editoras que mais estão trazendo jogos com a característica de jogos que eu gosto. Então, começando aí os jogos da Conclave, Near and Far, que não chega a ser uma continuação do Above and Below, mas ele tem, é como se fosse dentro do mesmo universo, né? Então o Above and Below, que também vai chegar pela Galápagos, já foi anunciado, eles anunciaram também o Near and Far. Então, joguinho que tem a pegada de livro-jogo, que você está fazendo coisas no jogo e aí em determinado momento ele fala, você vá para... Ele tem um livro, né? Então vá para a entrada 238. Aí você vai na entrada 238, lê lá uma historinha e te dá uma decisão. Se você quiser fazer isso, você vai para a página tal. Se você quiser fazer isso, você vai para a página tal. E no Above and Below, essas decisões para te jogar para o mundo de cima ou para o mundo de baixo. E aí tem características bem peculiares do povo de baixo e do povo de cima. Parece que esse vai ser a mesma coisa, só que de perto e longe. Então também tem essa vertente aí, muito parecida com o livro-jogo, para quem jogou livro-jogo antigamente pra cacete aí, Steve Jackson, Ian Livingstone e essas coisas. Near Far. Então, outro jogo aí anunciado pela Conclave. Mais um jogo aí, Etnos. O Etnos eu consegui jogar, um jogo que foi lançado pela Comini or Not, e aqui cabe uma observação, porque geralmente você tem editoras que fecham acordo com uma editora e trazem todos os jogos daquela editora. Uma coisa legal que a gente ficou sabendo no Diversão Offline é que a Conclave vai trazer os jogos da Comini or Not
que a Galápagos não vai trazer. Então, olha que legal, cara, duas editoras que meio que chegaram em um acordo de você pode trazer isso daqui que eu trago isso daqui. E isso é muito o que acontece com as editoras lá de fora. As editoras, elas têm um perfil de jogo. E aí você tem uma editora que fala muito com um perfil de público e outra não. Como eu falei, eu não gosto muito de jogos da Fantasy Flight, o que não é um problema nenhum, porque a Fantasy Flight tem o público dela. Eu gosto de muitos jogos, da Z-Man Games, por exemplo, da Days of Wonder, da Space Cowboys. Então, quando você vê o selo da editora, você já sabe que aquela editora traz muitos jogos que você gosta. E a Galápagos construiu isso muito bem aqui no Brasil. Só que o fato da Galápagos ter traçado um perfil de jogos para eles trazerem faz com que alguns jogos que não têm esse perfil acabam não sendo trazidos para cá, e aí a gente fica a ver navios nesses jogos. Então, legal que a Galápagos chegou num acordo com a Conclave para trazer jogos que não têm o perfil da Galápagos e que tenham o perfil da Conclave, que são editoras que trazem jogos que têm um perfil não bem distintos, mas distintos entre eles. Então, como eu falei, a Conclave traz jogos que eu gosto mais. A Galápagos tem alguns jogos que eu gosto, mas a maioria não é jogo que faz o meu perfil, o meu estilo de jogo. Então, legal, isso posto, tá aí porque a Conclave está trazendo jogos da Cool Mini or Not, e um deles é o Ethnus. O Ethnus, que é um jogo bem interessante de controle de área, que também tem a mecânica de coleção de componentes, né, que é o Set Collection. Então vocês já ouviram falando aqui que eu não gosto de controle de área, mas eu joguei esse jogo e achei interessante porque você tem a possibilidade de pontuar no Set Collection. Então, quando eu joguei, eu achei legal, achei um jogo bacana, porque a parte de controle de área dele é bem pequena, você está jogando aquilo através de um Set Collection. Então você pode pontuar bastante no Set Collection, eu gostei disso, então me pareceu, gostei da forma como ele trabalhou com as duas mecânicas com a mesma importância dentro do jogo. Então tá aí, Ethnus vindo pela Conclave. Outro jogo da Cool Mini or Not que a Conclave está trazendo é o Masmorra, Dungeons of Arcadia, que é a versão da Cool Mini or Not do jogo Masmorra de Dados do Daniel Alves. Então olha a volta que as coisas vão dando, né? O Daniel Alves lança um jogo aqui no Brasil, Masmorra de Dados, consegue passar a licença para Cool Mini or Not lançar esse jogo no tema Arcadia Quest lá fora, pelo Kickstarter, que inclusive arrecadou $1 milhão. E aí a Conclave traz o jogo para o Brasil. Então a coisa deu uma volta aí enorme e acabou voltando aqui pra gente pro Brasil. Então a versão do Masmorra de Dados no tema Arcadia Quest, que saiu lá fora, a Conclave tá trazendo para cá. Outro jogo aí da Conclave, o Magic Maze. Magic Maze que concorreu ao Spiel des Jahres junto do Eldorado e do King Domino, e acabou perdendo para o King Domino. O Magic Maze, que é um jogo bem interessante, eu tive a oportunidade de jogar ele lá na Gen Con. É um jogo cooperativo em que os jogadores não podem falar durante a partida. E você tem um grupo de aventureiros dentro de uma caverna que precisa recuperar seus equipamentos e fugir da caverna antes que o tempo acabe. E ele é jogado em tempo real, ele não tem turnos. Então cada jogador tem um movimento, um tipo de movimento, e pode mexer qualquer peça do tabuleiro a qualquer momento, só com esse movimento que ele pode fazer. Então, por exemplo, eu sou o jogador que move para frente, o outro jogador move para a esquerda, o outro jogador move para o lado, o outro jogador entra em sala, o outro jogador abre sala, e é uma loucura. E você não pode falar com o seu companheiro de equipe. Então ele se torna meio caótico, só que aos poucos você vai jogando e você vai entrando num entrosamento com aquele time. Então ele é bem interessante, e é um jogo bem engraçado, a verdade é essa, você jogar. Então legal que está chegando aí no Brasil. Esse é um que eu tinha uma vontade muito grande de fazer um gameplay dele, porque o gameplay dele vai ficar bem divertido. Vamos ver aí, durante a grade do Silco Coelho, se não entra aí o Magic Maze.
Falando em jogos cooperativos, outro jogo anunciado pela Conclave é o Capitão Sonar. O Capitão Sonar, que também é um jogo cooperativo em tempo real, que você tem 2 times de 4, ele é uma espécie de batalha naval em tempo real. Então você vai ativando mísseis, ativando o seu radar para identificar onde está o adversário, e você tem cada jogador numa função, como se você estivesse ali dentro de um submarino e cada um olha uma coisa. Então você tem o navegador, você tem o cara de armas, você tem o cara do radar, e cada jogador vai fazendo sua função até que você consiga destruir completamente o submarino adversário. Eu joguei uma vez esse jogo, achei ele interessante, mas eu acho que ele funciona, ele não precisa de 8 pessoas jogando, acho que 6 pessoas ele funciona bem, porque tem uma função lá, tem 2 funções que são muito pouca coisa que você precisa fazer, então dá para agrupar isso em uma pessoa só, então pode parecer interessante aí você jogar ele com 6 pessoas. Então Capitão Sonar aí, mais um jogo vindo pela Conclave. E aí, gente, deixei por último aqui o último jogo que eu vou falar da Conclave, que é um jogo que eu estou assim... se lembra quando para quem viu eu falando do Great Western Trail, que eu tava viciado nesse jogo? Pois é, Clank. A Galápagos anunciou o Clank e o Clank in Space, que são 2 jogos diferentes, que não, o In Space não é a expansão do Clank, são 2 jogos que chamam de standalone, né, que você joga ele sozinho. O Clank, que tem uma expansão, mas não foi anunciado pela Galápagos, então, desculpe, pela Conclave. Vai vir o Clank e o Clank in Space. O que é esse jogo e por que eu estou tão viciado nele? O Clank, você é um grupo de aventureiros, né? Você é um dos aventureiros que está invadindo um castelo para roubar um artefato, e você precisa fazer isso da forma mais silenciosa possível para não acordar um dragão que mora nas profundezas desse castelo. E o Clank é o barulho que você faz. Então algumas cartas vão te gerar Clanks, que são cubos que vão ficar lá no tabuleiro, e em certos momentos do jogo o dragão vai sentir a presença de pessoas dentro do castelo e vai soltar um ataque. E o ataque é feito através desses cubos de barulho que a gente faz, que vão dentro de uma sacola, e a gente vai sorteando esses cubos. Cada jogador tem uma cor, e quando você sorteia um cubo da cor do jogador, representa um dano naquele jogador. Então se você toma o dano igual à tua vida, você morre se você estiver nas profundezas, mas se você já tiver saído, pega o artefato e vindo para a superfície do castelo, você consegue sobreviver. A questão é que quem sai do castelo leva uma vantagem em pontos de vitória. E isso tudo, essa movimentação no tabuleiro, pegar os itens e tudo é feito através da mecânica de deck building, que é uma das minhas mecânicas favoritas. Então eu joguei o Clank pela primeira vez e a mesma sensação do Great Western Trail veio com o Clank. Gente, eu quero jogar o Clank a todo momento. E eu joguei o Clank e ele tem um tabuleiro que é dupla face, né? Então uma parte é um caminho mais simples, outra parte é um caminho mais complexo. A expansão dele é no fundo do mar e também traz 2 mapas. E o In Space, ele balanceia algumas coisas da versão anterior, e com o tema, ele muda o tema, e o tabuleiro é modular. Então o jogo fica bem mais robusto, mas em outro tema, no tema espaço. Gente, esse jogo, vou falar para vocês, eu tô fissurado com o Clank, quero jogar ele a todo momento. Mais uma bela aquisição aí para o Brasil nos board games. Obrigado, Conclave, por trazer o Clank para o Brasil. Então, esses foram os lançamentos da Conclave. E agora vou entrar nos lançamentos da MeepleBR. MeepleBR, que também traz muitos jogos aí que falam muito comigo. Então, o primeiro jogo que eu vou falar deles aqui, Champions of Midgard. Champions of Midgard, que é muito comparado ao Lords of Waterdeep, mas eu nem gosto muito dessa comparação não, porque o Lords of Waterdeep você está lá contratando cubos que tem classes para cumprir missões. Eu acho o Lords of Waterdeep muito direto ao ponto.
Viking não, como é que é o nome do jogo? Champions of Midgard. Ele é no tema Viking e você consegue ver muito mais o tema ali, ele tem muito mais coisa do que o Lords of Waterdeep, eu acho que aí você tem mais decisões a serem tomadas, você tem mais caminhos a serem seguidos, então eu gosto muito mais do Champions, eu acho que ele é muito mais jogo do que o Lords of Waterdeep, eu acho uma comparação que diminui o valor do Champions of Midgard. Então, um jogo de alocações de trabalhadores, que a gente tem ali 3 classes de vikings, que são os lanceiros, os espadachins e os machadeiros. Como é que é a classe de machado? Então, os vikings que tem machado, o viking que tem espada e o viking que tem lança. E aí eles são representados por dados e você vai levando esses dados em combate e aí jogando eles para ver qual é a força do seu combate. Gosto muito do Champions of Midgard, trouxe as 2 expansões dele lá da Gen Con. A MeepleBR não falou nada ainda sobre as expansões, falou sobre o jogo base, vai chegar aí em 2018, uma bela aquisição também para o Brasil de jogo. Outro jogo que foi anunciado pela MeepleBR é o Clans of Caledonia, que foi lançado em financiamento coletivo no Kickstarter, arrecadou quase 400 mil euros. É um jogo que ele meio que mistura um monte de jogo. Ele tem um quê de terra mística, ele tem um quê de agrícola, ele é um jogo que você constrói uma mecânica de pontos de vitória e recursos e dentro de um sistema de economia. Então, artes interessantes, lembra ali a Fazendinha, né? Mas o que me pareceu ser bem interessante é essa mistura de vários jogos. Ele tem as trilhas do Terra Mística, com a questão das suas ações irem melhorando, e dentro de um sistema econômico que me agrada bastante. Então, Clans of Caledonia também me parece um jogo bem interessante aí que a MeepleBR está trazendo. E outro jogo que também veio lá da Gen Con comigo, mas ainda não tive a oportunidade de jogar, que é o Lorenzo il Magnifico, um jogo sobre o Lorenzo de Médici, que ele é um worker placement também, que você vai fazendo lá serviços para ganhar pontos de vitória. Então, um eurão de raiz, daqueles bem temáticos não, né? Mas que usam como tema algo da Europa. Então é isso, para você ganhar pontos de vitória no final. Me pareceu um jogo bem legal, tá aí também no loot da Gen Con, vou jogar em algum momento e vou passar mais informações para vocês. A maioria desses jogos que eu estou falando para vocês, como eu disse, eu não joguei e alguns eu tenho pouquíssima informação. Então o que eu estou passando mais aqui para vocês é quais foram os lançamentos, mas ao longo dos vídeos aí eu vou passando informações mais aprofundadas sobre os jogos, beleza? Então esses foram os jogos que a MeepleBR anunciou. E a Mandala anunciou 3 jogos, né? Que, cara, na boa eu vou considerar só um, mas os outros 2 são o Doutor Eureka, que é um jogo aí de puzzle, mas super infantil, que, na boa, gente, eu acho que a gente tem coisa melhor do que isso. E o Not Alone, que é um jogo de carta, de gerenciamento de mão e várias outras mecânicas de cartas. Então, ó, eu não vou nem considerar esses 2 jogos, beleza. Mas eu vou considerar o Fotossíntese, que a Mandala anunciou, nem incluiu no site deles ainda como lançamento, e é o jogo desta semana no Siga o Coelho. Então, Mandala anunciou o jogo aí, já tá no Siga o Coelho, gente. Vocês já vão poder ver hoje, se você estiver vendo esse vídeo no lançamento, é terça-feira, já tem disponível o vídeo de regras do Fotossíntese. Ao longo da semana vai entrar aí review e gameplay também dele. Não vou falar nada sobre ele aqui para você ver no vídeo, mas eu vou soltar um spoiler. Gostei demais do Fotossíntese. Bom, então esses foram os jogos que foram anunciados como lançamento no Diversão Offline. Os jogos que eu não tenho muita informação, desculpa por eu não poder passar mais. Eu pesquisei sobre a maioria deles, mas tinha uns que realmente eu nem conhecia. E é claro que essa news aqui era para passar só os jogos mesmo, o lançamento. Mais informações eu vou passando ao longo dos vídeos. Esse vídeo aqui, inclusive, era para ter bem menos tempo, mas era tanto jogo anunciado, que precisou ficar um pouquinho mais longo aí.
Mas, ó, ao longo dos vídeos que eu vou postando aí de regra, review, gameplay, vocês vão tendo mais informações aprofundadas sobre ele, beleza? Então, galera, ó, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Davi Coelho. A gente se vê no próximo vídeo.